Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ré Lopes, professor de Geografia. Quero abraçar com muito carinho aos alunos do 7º ano A e do 7º ano B que estão assistindo a nossa videoaula nesse momento. Bom, na aula passada nós falamos aí sobre o território brasileiro, a dimensão territorial do nosso país, que tem mais de 8.515.000 quilômetros quadrados. E hoje nós vamos falar aí no nosso percurso 1, aí na página 14 do seu livro, sobre a localização e extensão do território brasileiro. Ou seja, nós vamos identificar hoje onde é que está localizado o Brasil, como é que nós podemos localizar o Brasil. E além disso, vamos falar também sobre a extensão territorial do Brasil. Mas nós vamos focar hoje exclusivamente na localização do território brasileiro. O nosso ponto 1 tem um questionamento: como localizar o território brasileiro? Então nós temos várias formas, várias maneiras de estar localizando o território brasileiro. Hoje nós vamos estar falando de três dessas formas, de três dessas maneiras de localizar o território brasileiro. Nós podemos localizar o Brasil de acordo com os hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Podemos localizar o Brasil também vamos ver essa localização do Brasil de acordo com as zonas térmicas, e vamos falar também sobre a localização do Brasil no continente americano. Mas vamos então ao nosso ponto 1 aí, sobre a localização do Brasil de acordo com os hemisférios, ok? Bom, no nosso livro-texto tem falando o seguinte: o território brasileiro, pode ser localizado com base na divisão do mundo em hemisférios, considerando que o globo terrestre o meridiano de Greenwich define o leste, oriente, e o oeste, ocidente. Que a linha equatorial define o norte, ou setentrional, e o sul, ou meridional. Bom, observe a localização do Brasil aí na figura 1. No livro de vocês, na figura 1, nós observamos o mapa mundi, Tá aí o Brasil sendo localizado no planisfério. E o que é que a gente consegue identificar? Bom, nós podemos perceber no mapa que existem essas linhas no sentido horizontal, certo? As linhas traçadas no sentido horizontal, que nós chamamos de paralelo. E essas linhas, algumas delas recebem nomes. Trópico de Capricórnio, que está aqui em cima, ó. Não é isso? Trópico de Capricórnio. Nós temos aqui o Trópico de Câncer. Mais aqui embaixo nós temos a linha do Equador. E temos mais aqui embaixo, só é localizar aqui, ó, tá vendo? Trópico de Capricórnio. E mais aqui embaixo, no sul, nós temos aí o Círculo Polar Antártico. Ou seja, essas são as linhas que nós chamamos de paralelo. Bom, mas o que nós vamos focar aqui é no principal paralelo, que nós damos o nome de linha do Equador. E vamos localizar também o principal meridiano. Meridiano é o que? A linha que está no sentido vertical. Observe que a linha do Equador está no sentido horizontal. E o meridiano de Greenwich está no sentido horizontal. Onde é que está o meridiano? Aqui no centro, ó. O meridiano está no centro do nosso planisfério. Então o meridiano de Greenwich divide o nosso planeta. A linha do Equador também divide o nosso planeta. Bom, linha do Equador divide o nosso planeta em dois hemisférios, que vem a ser o hemisfério norte, que são os países localizados acima da linha do Equador, certo? Então todos os países que estão localizados acima da linha do Equador, ou seja, nessa área aqui, são chamados então de países do hemisfério norte. Os países que estão localizados ao sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, são os países do hemisfério sul. E aí nós podemos notar que o Brasil, a maior parte dele, está em que hemisfério? Está no hemisfério norte, lá em cima, ou está no hemisfério sul, aqui embaixo? Nós podemos identificar então que a maior parte do território brasileiro está localizado na área de baixo da linha do Equador. Observem que a linha do Equador está aqui, ó. Certo? E a maior parte do território brasileiro, então, ele está abaixo dessa linha. Então, nós podemos dizer que o Brasil, de acordo com o hemisfério, de acordo com a linha do Equador, o Brasil está localizado no hemisfério sul. Por que sul? Porque ele está abaixo, ou seja, ao sul da linha do Equador.
e apenas uma pequena parcela do território brasileiro está acima da linha do Equador. Observem que só um pedacinho, ó, do território brasileiro, estão vendo? Só um pedacinho dele aqui, ó, tá acima da linha do Equador, o que corresponde a em torno aí de 7% do território brasileiro. Então nós podemos dizer que 93% do território do Brasil está abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul, e apenas 7% aproximadamente localizado lá no hemisfério norte. Ou seja, nós já temos aí uma localização do Brasil de acordo com os hemisférios. Então, se eu pedir para vocês para localizar o território brasileiro de acordo com o hemisfério, tendo como base a linha do Equador, a resposta de vocês é o quê? O Brasil tem terras localizadas no hemisfério norte e no hemisfério sul. Contudo, a maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Bom, mas aí nós temos também o meridiano de Greenwich, que corta o nosso planeta ao meio também, dividindo em lado leste e lado oeste, não é isso? E de acordo com essa localização, o Brasil está ou tem a maior parte de sua terra ou está totalmente localizado em qual hemisfério? Hemisfério leste ou hemisfério oeste? A gente percebe então que o Brasil está do lado oeste, ou seja, do seu lado esquerdo. Então o Brasil tem todo o seu território localizado aqui no hemisfério oeste. Então nós podemos dizer que o Brasil está totalmente localizado a oeste do meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano. O principal meridiano, então, é o meridiano de Greenwich. E o Brasil está totalmente localizado no hemisfério oeste. Observe que nós já podemos localizar o Brasil no mundo de acordo com os hemisférios. Então, de acordo com a linha do Equador, o Brasil tem terras localizadas. Tem a maior parte de suas terras no hemisfério sul, mas também tem uma pequena parcela no hemisfério norte. E de acordo com os hemisférios leste e oeste, o Brasil está totalmente localizado no hemisfério oeste. Então eu já tenho aí como localizar o Brasil de acordo com os hemisférios. De acordo com o hemisfério, baseado na linha do Equador, eu posso dizer que o Brasil tem terras localizadas no hemisfério norte e no hemisfério sul, e de acordo com o meridiano, que o Brasil tem terras localizadas no hemisfério oeste. Ou seja, o Brasil tem terras localizadas em 3 hemisférios: hemisfério norte, hemisfério sul e hemisfério oeste, ok? Então já localizamos o Brasil aí de acordo com os hemisférios. Bom, uma outra forma de localizar o território brasileiro é de acordo com as zonas térmicas. Mas professor, o que é zona térmica? Zona térmica são zonas de iluminação e de aquecimento, ok? São as zonas de maior iluminação ou menor iluminação do nosso planeta. Bom, vamos lá. Ao observar a figura 2, que está aí na página 15 do seu livro, certo? A figura 2 é esta figura aqui. Vamos lá, figura 2, pronto. Ao localizar essa figura aqui, só um minuto, vamos localizar a figura 2 para vocês, pronto. Ao localizar essa figura aqui, mundo, zonas térmicas ou climáticas, vamos só ampliar aqui um pouquinho, pronto. Ao localizar então essas zonas térmicas aí, a figura 2, é possível a gente notar que a maior parte do território brasileiro localiza-se na zona intertropical. Ou seja, essa zona intertropical, ela é delimitada ou ela é definida pelos trópicos, né? Pelos trópicos de Câncer no hemisfério norte. Observe lá em cima, ó, trópico de Câncer. Vamos ampliar um pouquinho mais aqui. Pronto. Trópico de Câncer, que está aqui no norte, e o trópico de Capricórnio, que está aqui no sul. Então, entre o trópico de Capricórnio e entre o trópico de Câncer, que está aqui no norte, tá vendo? Trópico de Câncer aqui no norte, e entre o trópico de Capricórnio, ó, que está aqui no sul, nós temos então a zona, toda essa área laranja aqui, nós chamamos de zona tropical ou intertropical, certo? Então, essa zona
que é a maior parte, na verdade, do território brasileiro está localizado nessa área. Essa zona é a parte do globo terrestre mais iluminada, mais aquecida, que mais recebe iluminação e calor do Sol. Ou seja, resumindo, ela é a zona mais quente do planeta. Daí isso se explica por que no Brasil nós temos temperaturas tão elevadas. Por que é que o nosso verão é tão quente? É porque nós estamos no centro do planeta Terra. Então nós estamos voltados para o Sol. Então isso faz com que a gente receba mais luminosidade e mais aquecimento do Sol, o que faz com que a gente tenha então elevadas temperaturas. As temperaturas aqui no Nordeste, por exemplo, que está bem próximo à linha do Equador. Lembrando que quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente vai ser a localidade, certo? Então a região Nordeste está próxima à linha do Equador, comparada a outras regiões do Brasil. Então nós temos uma temperatura bastante elevada. Os nossos verões podem chegar a 35, a 40, né? Ou seja, são temperaturas bastante elevadas. Já o sul de São Paulo, observem aqui, ó, sul de São Paulo, bem aqui lá embaixo. Pronto, vamos só ampliar mais um pouquinho aqui, vamos ver se dá para ampliar. Só mais um pouco. Pronto, lá no sul de São Paulo, a gente percebe no extremo sul, lá no Mato Grosso, a maior parte do Paraná e também os estados de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul, localizam na chamada Zona Temperada do Sul. Ou seja, a Zona Temperada do Sul, que é essa área aqui amarela, tá vendo? Nós temos um pedacinho do Brasil, observem aí, ó, que está localizado nessa área, né? Essa área corresponde então às zonas onde nós temos as médias temperaturas, né, anuais. Elas são inferiores às da zona tropical. A maior parte das temperaturas dessa área aqui amarela, elas são bem mais baixas do que a área laranja. Então, anualmente as temperaturas, é comum que as temperaturas de toda essa área aqui amarela, ela seja bem mais baixa do que as temperaturas dessa área laranja. Então, são temperaturas mais amenas, mais agradáveis. É comum que lá no Paraná, que lá em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, possam até cair neve, né, durante o inverno. Nós estamos aqui com a média de temperatura agora que a gente está... praticamente nós não entramos ainda no inverno, mas a gente já está sentindo, né, a queda de temperatura em nossa região. As médias aqui tá 22, 25, 26 graus e a gente já está sentindo um frio. Lá na região sul do Brasil, essa média, enquanto a gente está tendo aqui 25, 26 e já está sentindo frio, lá a média é 17, é 18. Então observem que ela é bem diferenciada, né? O clima lá é bem mais frio do que o clima aqui nessa área laranja, onde está localizada a maior parte do território brasileiro. Então trata-se de uma região que tem o inverno bem rigoroso, né? As ações de massa polar frio que vem da Antártida, que é essa área mais lilás aqui embaixo. Então os ventos úmidos, os ventos frios, na verdade, que vêm do continente da Antártida, que está localizada aqui, eles conseguem chegar em maior proporção aqui na área laranja, no sul do Brasil. Então isso faz com que a gente tenha que essas massas de ar, na verdade, elas sejam responsáveis pelas quedas de temperatura do sul do nosso país e até pelas geadas, né, pela formação de neve, mas principalmente pela queda de neve, principalmente na região de Santa Catarina, né? Então nós podemos identificar aí que, de acordo com as zonas térmicas do Brasil, o Brasil tem a maior parte de sua terra localizada em que zona? Na zona intertropical, também chamada de zona tropical, e que uma pequena parcela do território brasileiro ele está localizado aqui na área amarela, que é a zona temperada do sul. E aí, se a gente observar o mapa que mostra aí o mundo e as zonas térmicas, a gente vai perceber que nós temos 5 zonas térmicas, né? Nós temos aí o Círculo Polar Ártico, ou a Zona Polar do Norte, que as temperaturas são muito baixas, né? São as temperaturas abaixo de zero praticamente. Nós temos aí a Zona Temperada do Norte, que é essa área que está aqui em cima. Nós temos a Zona Tropical ou Intertropical, que tem parte dela localizado no hemisfério norte e outra parte localizada no hemisfério sul. Nós temos a Zona Temperada do Sul e nós
temos a zona polar do sul, certo? Zona polar do sul, zona polar do norte são características semelhantes. Clima bastante frio, né? Como o próprio nome já indica aí, polar, polo norte, polo sul, temperaturas bastante baixas. As zonas temperadas, e tanto do norte quanto do sul. Por que esse nome temperada, professor? Bom, porque vamos imaginar como um tempero, uma mistura, certo? Tempero nada mais é do que uma mistura de ingredientes, não é isso? Então a zona temperada do norte e a zona temperada do sul recebe esse nome de zona temperada porque é uma mistura de quê? Do clima polar com o clima intertropical, ou seja, do frio com o quente. Se lá no norte eu tenho, vamos aqui, ó, lá no norte eu tenho o clima polar e aqui no centro eu tenho o clima quente, ou seja, frio lá em cima, e eu tenho quente aqui. Então essa área que está entre o clima frio, ou seja, a zona polar do norte, que está entre o clima frio aqui e o clima quente aqui, ela vai ter a temperatura mais amenas. Ela não vai ser nem tão quente e nem tão frio. Isso significa o quê? Que os verões nessa região amarela, eles não são tão quentes e os invernos também não são tão frios. O mesmo que acontece aqui na parte sul. Por receber influência da zona quente, que é a zona intertropical, e da zona fria, que é a polar do sul, a zona temperada do sul, que é onde está localizado aí o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do estado do Mato Grosso e sul do estado de São Paulo, tem a temperatura mais amenas, ou seja, os verões não são tão rigorosos e os invernos também não são tão frios comparados aos invernos do Polo Norte e aos invernos do Polo Sul. Lembrando que, se a gente for comparar o inverno lá de Santa Catarina com o nosso inverno aqui no Nordeste, a gente vai perceber que a diferença é muito grande, né? Mas, comparado com as zonas polares, os invernos dessas regiões são mais amenos. Comparado com a zona tropical, os verões também nessas áreas temperadas são mais amenos, ok? Então, nós já podemos identificar aí, ou localizar o Brasil, de acordo com as zonas térmicas. E aí nós localizamos o Brasil como? O Brasil tem a maior parte do seu território localizado em que zona? Zona intertropical. E tem uma parcela do seu território, aproximadamente aí 7% do seu território, localizado na zona temperada do sul. Ou seja, o que predomina no Brasil são os climas quentes, ou seja, a zona intertropical. Certo? Então nós já temos aí duas formas de localizar o território brasileiro. Uma levando em consideração os hemisférios, que a gente já viu que o Brasil tem terras localizadas no hemisfério norte, no hemisfério sul e no hemisfério oeste. E com relação às zonas térmicas, que o Brasil tem terras localizadas, ou a maior parte de sua terra localizada na zona intertropical, e uma pequena parcela do sul do Brasil localizada então na zona temperada. Uma outra forma, então, de localizar o Brasil agora é com relação aos continentes. Na aula passada, nós comentamos aí que o Brasil é um país de dimensão continental, ou seja, que o território do Brasil pode se assemelhar ao território de um continente, que nesse caso nós estamos nos referindo à Oceania, né, que é o menor continente em extensão territorial. E aí nós vamos hoje aprender a localizar o Brasil no continente americano. Nós vimos que nós temos o continente asiático, europeu, africano, Oceania, Antártida e América. Ou seja, o Brasil é um país localizado no continente americano. Mas como localizar o Brasil dentro da América? Bom, a América é um continente que se estende desde as altas latitudes no hemisfério norte até as baixas latitudes no hemisfério sul. Ou seja, a América ela vai do hemisfério norte ao hemisfério sul. Observem aqui nesse mapa aqui que nós mostramos para vocês as zonas térmicas, que a América ela começa aqui, ó, lá no norte e termina lá no sul. Ou seja, ela está de um extremo a outro do nosso planeta, de norte a sul do território planetário. Então, por isso nós podemos dizer que a América tem uma extensão latitudinal de norte a sul muito extensa, certo? Então a América é um continente então que se estende desde norte até o sul do nosso planeta. Com isso, ela foi dividida em 3 porções. Então o continente americano ele é dividido em 3 porções que a gente pode observar nesse mapa aqui, né? A porção norte, a porção central
que é essa aqui, verde mais escura, e a porção sul, que é esse verde mais claro aqui. Então nós temos aí 3 porções. Porção amarela, que aparece no mapa de vocês, que é a América do Norte. A América do Norte ela é constituída basicamente por 3 países, né? O Canadá, que fica nessa área aqui, os Estados Unidos, que fica aqui, e o México, certo? Além da ilha da Groenlândia, que pertence à Dinamarca lá na Europa, mas que está localizado no território americano. E aqui em cima nós temos o Alasca, que também é um território dos Estados Unidos. Tá vendo esse território aqui? É o Alasca, mas ele pertence é um estado dos Estados Unidos. A América Central, que é composta por vários países aqui no centro. Na verdade, a América Central é um istmo, ou seja, é uma faixa de terra que liga a América do Norte à América do Sul, que são as grandes áreas territoriais do continente americano. E nós temos aqui a América do Sul, onde o Brasil está inserido. E lembrando que o Brasil é o maior país em extensão territorial da América do Sul. Se a gente observar aqui, os países que estão localizados nessa área verde aqui, o Brasil tem a maior extensão territorial. E como nós falamos no assunto, né, na aula anterior, o Brasil ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, exceto com 2, que é Chile e Equador. O Chile, a gente vai observar, o Chile está bem aqui, ó, tá vendo? O Chile está aqui. Aliás, aqui é o Equador e o Chile está logo aqui embaixo, tá vendo? Chile e Equador são os únicos países que não têm divisa, que não faz fronteira com o território brasileiro. Então nós já podemos, dessa forma, localizar o território brasileiro, certo? O território brasileiro está localizado no continente americano, em sua porção sul, ou seja, nós podemos dizer que nós somos sul-americanos, certo? Assim como quem mora lá nos Estados Unidos, norte-americano. Quem mora no Canadá, norte-americano. Todos os países localizados na área da América do Sul são chamados então de países sul-americanos. Então nós somos brasileiros sul-americanos. Aqui nós temos um mapa político, né, da América do Sul, localizando aí todos os países que fazem parte da América do Sul. E aí nós vamos lá para cima para identificar esses países. Vamos ampliar um pouquinho mais aqui. Nós temos a Guiana Francesa, né, que é um território que pertence à França, localizado aqui na América do Sul. Nós temos o Suriname, que é esse amarelo aí, certo? Capital aí, Paramaribo, né, que é a capital do Suriname. Nós temos a Guiana. Lembrando que nós temos 2 Guianas, a Guiana Francesa e a Guiana. Nós temos aqui a Venezuela, vendo? Lilás. Logo do lado nós temos Colômbia, capital Bogotá, vendo? Nós temos o Equador, essa área aqui é amarela, que é o país que não faz divisa com o território brasileiro. Nós temos o Peru, essa área verde aqui embaixo, certo? Nós temos aqui também a Bolívia, faz divisa com o Brasil. Nós temos logo aqui o Paraguai, rosa, também faz divisa com o Brasil. Nós temos o Uruguai aqui embaixo, ó, fazendo divisa lá no sul do Brasil com Santa Catarina, o Uruguai. Nós temos a Argentina, laranja, também faz divisa com o território brasileiro. E nós temos aqui o Chile, em amarelo, que não faz divisa com o território brasileiro. Então aqui nós podemos identificar todos os países que fazem parte então da chamada América do Sul, que é onde o Brasil está localizado. Então, observem que nós já conseguimos localizar o território brasileiro de 3 formas diferentes. Recapitulando aí como nós identificamos o território brasileiro. Primeiro nós identificamos ele com relação aos hemisférios, que a gente viu que o Brasil, de acordo com os hemisférios, tem terras localizadas no hemisfério norte, no hemisfério sul e no hemisfério ocidental, certo? No hemisfério oeste. Com relação às zonas térmicas, só um minutinho, vamos aqui. Zonas térmicas, nós vimos que o Brasil também tem terras localizadas em 2 zonas climáticas. A maior parte dele é localizado nessa área laranja, certo? Que é o que nós chamamos de zona intertropical, também conhecida como zona tropical. E nós temos a menor parte dele localizada aqui no sul, que é essa área amarela, que é a zona temperada do sul. E com relação
ao continente americano. Nós vimos que o Brasil está localizado na América, em sua porção sul, ou seja, nós somos sul-americanos. E que o Brasil faz divisa com quase todos os países da América do Sul, exceto com o Equador e com o Chile, que está aqui do lado, ok? Então a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. A gente vai deixar uma atividade para vocês. Respondam a atividade. A atividade vai ser proposta para vocês em 3 formatos, lá no Google Forms, também no Word e em PDF. Responda aquela que for melhor para vocês, mas não deixem de responder a nossa atividade até o horário pré-estabelecido, ok? Um abraço no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.